E aí, tudo tranquilo? Tranquilo, pá? Estamos de volta aqui com as nossas aulas. Agora, começando a aula de número 8. Isso mesmo, aula de número 8. Essa aula nós vamos dividir em várias partes, porque nosso objetivo é falar sobre vários tipos de componentes e técnicas de programação para mobile. Vamos ver? Muito bem, então é isso aí. O assunto é o que você viu aí mesmo, são componentes visuais no Android Studio. Então, efetivamente, nós vamos ver alguns componentes. Nesta primeira parte, apenas 3. Mas nós vamos ver uma coisa mais importante, que é como programar eles, como programá-los em Java, usando Android Studio. Então esse é o tema da aula. Então a gente vai começar aqui agora, exatamente. Observações iniciais. Nas aulas anteriores nós vimos como criar um projeto em Android Studio, o que não é menos importante, aprender a como montar as coisas e qual é a estrutura básica do projeto, mas está na hora de programarmos algo além do Hello Pickles. Então nós vamos ver como programar um projeto com componentes gráficos usando essa plataforma, certo? Então vamos lá? Espero que vocês gostem. Primeira coisa que a gente precisa entender é que, como nós aprendemos na aula passada, o layout em Android está separado da programação da parte lógica do que é feita ou em Java ou em Kotlin ou outra linguagem. Então, na aula passada nós colocamos na tela um componente chamado TextView, que serve para mostrar um texto estático, mas a gente não programou nada nele, ele simplesmente apareceu com o texto lá e pronto. Embora ele seja estático, nós podemos modificar os atributos dele, não apenas nas propriedades que aparecem ali do lado, naquela janelinha de propriedades. Nós podemos também fazer isso através da linha de comando, através de programação, em Kotlin ou Java. No nosso caso, Java. Então nós conseguimos executar métodos, nós conseguimos executar ou trocar valores de atributos e nós conseguimos também criar interatividade com esses objetos, inclusive o TextView. Só que antes nós temos que fazer a classe Java associar a Activity ou enxergar o componente. Então, resumidamente, nós temos essa arquitetura aqui. Nós temos um arquivo XML que contém o layout e nós temos um outro arquivo Java que contém a programação, a parte lógica com estruturas condicionais, repetição, variáveis e etc. Então eles precisam conversar e uma coisa precisa enxergar a outra, embora eles nasçam aparentemente completamente separados, certo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês no próprio Android Studio como que a gente enxerga esses dois arquivos separadamente. Então, eu estou aqui no Android Studio, né? Vocês estão vendo aí visualmente uma Activity, mas ela pode ser vista dessa maneira também, em formato de código XML. E aqui você está vendo um código em Java. Se você observar aqui na janelinha onde tem o projeto, você vai ver que tem a pasta Java, isso eu já falei na aula passada, e aqui tem o arquivinho main activity. Esse é o nome que foi dado para a Activity na hora que eu criei ela. Ele sugeriu o nome main activity e eu não me opus e não troquei o nome porque é muito relevante esse nome, porque é a principal activity do meu projeto, que por enquanto só tem uma. Bom, enfim. Então, veja que tem uma certa lógica no nome que eles dão para as activities. Sempre começa com letra maiúscula, porque é uma classe Java. Toda classe Java começa com letra maiúscula. Também, deixa eu ver uma coisa aqui que está errada. Agora que eu vi aqui. Tem um errinho aqui. Ah não, tá certo. Desculpa aí, vamos voltar aqui. Então, outra coisa aqui também é que
tem o nome Activity para identificar que é uma classe que se refere a uma Activity. E o nome de verdade dela, na verdade, aqui é Main. Aí eu vou lá para a pastinha RES, na pastinha Layout, e eu vou encontrar o cara aqui, ó, que está conectado, está ligado a ele. E aí está ao contrário, né? Começa com a palavra Activity e depois vem a palavra Main. E tudo letra minúscula. Então, essas são convenções que nós devemos utilizar para identificar arquivos em XML, todos com letra minúscula, separando uma palavra da outra com underline. E classes Javas, tudo começam com letra maiúscula, separam com a camel case, que é essas letras maiúsculas quando começa a palavra nova. Então isso identifica. Agora, não é apenas isso, né? Dentro do código há também uma ligação entre elas, porque isso aqui é só convenção. A ligação de verdade mesmo está aqui, ó. Vou selecionar para vocês. Então, esse é o arquivo Java, e aí aqui dentro tem uma indicação, ó, set content view r.layout activity underline main. Então, dentro do Java, eu estou dizendo que o meu content view é esse cara aqui. E vice-versa. Aqui dentro do XML, eu também tenho uma linha aqui, ó. Essa linha aqui, que está dizendo que o context desse cara é o main activity, que daí nesse caso é o arquivo Java aqui. Tá vendo? Então, de cá para lá, de lá para cá, existe uma conversa entre os dois arquivos aí. Precisa existir. É interessante isso daí porque um mesmo arquivo Java pode até ter mais de um layout, mas isso é um assunto para uma futura aula. Por enquanto, a gente tem que trabalhar com essa ideia aí de uma activity e tem a sua XML. É um casalzinho, né? Um casalzinho. Sua activity em Java com o seu arquivo XML de layout. Tá? Bom, então é isso daí. Continuando aqui na apresentação, então a gente está vendo exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, dando uma olhada no código XML e ver o elo que existe entre eles através dessas declarações aí, dessas linhas de comando que eu mostrei para vocês. Bom, mas isso não significa que o text view já está automaticamente disponível no código Java. E está tudo pronto, é só chegar lá e programar, pegar o nome do objeto e começar a programar. Não é assim. Essa ligação apenas cria um elo, mas não é automático o uso dos objetos. Então, agora nós vamos nos concentrar nisso. Como eu faço para trazer os objetos da tela e manipulá-los em Java? Como que eu faço isso? Então, existe um método para isso. Eu vou até aparecer com a minha cabeça aqui para falar. Existe um método para isso. O método, vocês já sabem, é uma função, né? Esta função pertence à activity em Java. Então eu não preciso declarar nada. Simplesmente eu escrevo ela a partir de algum momento aí no meu código, dentro de alguma outra função, de um outro método. E eu escrevo esse método que vai aparecer agora aí, que vai marcar a sua vida. Como programador para Android, com Android Studio ou com qualquer outra linguagem, especialmente Java. Eu estou falando do método findViewById. Sim, este método você vai usar muito, você vai ficar careca, se já não for, de tanto utilizar ele. findViewById. E aqui dentro do parênteses vai um ID, porque você vai procurar uma view pelo ID. Vamos explicar melhor isso? Bom, findViewById, grave bem isso. Começa com find, parece find new roads, mas é findViewById. Então, para você entender por que tem esse nome, você tem que entender que todo objeto gráfico ou componente que tem lá no layout do Android é chamado de view. Como assim? Do que eu estou falando? Eu estou falando disso daqui, ó. Android. Aí eu venho aqui na parte gráfica, no design, e eu vejo que tem uns objetinhos aqui, ó. É botãozinho, é caixinha de texto, é não sei o que. Inclusive aparece aqui, ó, constraint layout. Essa listinha aqui, cada item desse é chamado de view, é uma view, tá? Então esse é um nome que eles dão. Por isso que find view
by ID, certo? O próprio nome explica ele. Quando um objeto é adicionado a uma activity, ele deve receber um ID único para o projeto. Você determina qual é o nome do ID textualmente. Então, este nome é muito importante, porque ele será usado para o Java localizar o objeto usando findViewById. Mas veja, o ID em Android não é exatamente, quando eu uso o findViewById, não é exatamente o ID textual. Ele possui um registro numérico gerado automaticamente na hora de instanciar um objeto. Então isso não é você que tem o controle sobre isso. Você tem o controle sobre o ID, ou o nome, né? o name da view, mas você não tem controle sobre qual é o número que ele vai registrar dentro do projeto. E o método findViewById usa o valor numérico e não o identificador textual do ID. Aí ferrou tudo. Então como que eu sei qual é o ID numérico do meu objeto? Aí que entra uma classe chamada R, uma classe estática chamada R. Essa classe não precisa ser instanciada, é uma classe que eu apenas digito R maiúsculo e eu já tenho um leque de subclasses ou variáveis estáticas que eu posso utilizar. Entre elas está o ID, que é um grupo de variáveis, como se fosse um vetor, onde eu tenho vários nomes guardados com os seus números. É ali que eu vou encontrar o nome, ou seja, um número maluco que eu preciso utilizar para puxar esse elemento para o meu Java, usando findViewById. Tá? Só para mostrar para vocês do que se trata esses números. Ó. Então eu estou aqui na tela do... Não estou ainda, né? Agora estou na tela do Android. E aí eu já tenho aqui alguns elementos que eu vou até mostrar para vocês depois, que eu vou colocar aqui. Então eu clico aqui, olha lá, ID, tá vendo aqui, ó, ID, txt nome, o botão ID, bt ok, esse hello pickles, ID, txt hello, mas esse é o ID textual que eu criei. Qual é o ID numérico dele? Ai. Então quando eu estiver lá no Java, em qualquer ponto da programação, desde que esteja dentro de algum lugar aqui, por exemplo, aqui mesmo, eu digito R, ponto. Ele traz uma lista de um monte de coisas, que esse R significa resource, e entre os resources eu tenho o ID. Aí, ponto de novo. Aqui não mostrou ninguém, né? Então tem que estar dentro de uma função, porque eu estou fora de uma função aqui. Mas aqui dentro de uma função, ó, R, ID, ponto. Ah lá, começou, tem uma lista de objetos. Nem foi eu que criei todos, mas tem um número associado a eles. Então, por exemplo, ó, txt hello, tá vendo? O número que está associado a ele é um 1000035. Uns números malucos aí, não foi eu que criei não. Ó, txt nome 10003. Qualquer outro mesmo? BT, lá pra cima. Eita. BT, tá lá, BT ok, 10075. Então eu tenho que saber esses números aí? Não tenho que saber esses números aí, mas eu sei como encontrar eles. Isso é importante, certo? Compreendido? Tá compreendido? Então, aí é o seguinte, dando continuidade aqui, então o que vai acontecer aqui, ó? Nesse código, presta atenção, no código mostra que como devemos proceder. Primeiro, declaramos um objeto do mesmo tipo que está no layout. Então olha aqui, ó. Eu estou falando dessa linha aqui, ó. Deixa eu até pegar uma caneta amarela para mostrar para você. Caneta amarela. Então tá aqui, ó. Uou! Aí, primeiro, eu tenho que... eu estou até falando errado. Primeiro, declaramos o objeto do tipo. O objeto está sendo declarado aqui, ó. Só que, para eu declarar esse objeto aqui, do tipo TextView, tá vendo? O objeto chama-se txt_hello_pickles. Eu preciso antes importar ele. E ele fica nessa biblioteca chamada android.widget.textview. Todos os elementos gráficos ficam na biblioteca widget.textview. Se você preferir, você digita aqui sem ter importado mesmo. Aí ele vai dar uma reclamadinha para você, tipo, tem que importar isso aí.
Aí você dá um Alt Enter lá e aí ele mesmo monta essa frasezinha para você, se você preferir. Então você tem que primeiro fazer isso. Aqui eu estou criando o objeto na área pública, tá vendo? Não está dentro de nenhuma função. Aliás, só tem um método que chama onCreate, que executa no momento que a activity é carregada ou é criada. Mas eu criei fora dela, porque eu pretendo usar em outros métodos também. Então é sempre na área externa que eu crio. Aí, no método onCreate, aqui nessa linha, aí o que ele está fazendo? Aí eu estou usando o findViewById. Olha lá, txt hello pixels, findViewById, r.id.txt-hello. Então aí sim, eu estou trazendo para o meu código esse cara. Estou mostrando para vocês aqui agora diretamente no Android Studio. Então veja o que vai acontecer. Eu já fiz isso aqui, mas eu vou fazer de novo. Então o código está aqui. Então, o que você tem que fazer então? Vamos recapitular. Você tem que vir aqui e falar, eu quero um desses caras lá. Por exemplo, esse botão aqui, ó. Aproveitar que esse botão não está lá. Eu quero esse botão aqui. Ele é um button. Como é que eu sei qual é o tipo dele? Porque ele fica escrito em algum lugar aí. Aqui, ó. Button. Ele é um button. Ele chama BTOK. Certo? Então, você vai mudando aqui, ele mostra qual é o tipo dele. Aí, eu decido que o button precisa estar no meu código. Aí eu vou lá no meu código, eu tenho que saber esse nome aqui, BTOK. Vou lá no meu código e aí eu venho aqui e crio um objeto. Qual é o tipo dele? Button. Então eu tenho que digitar aqui, ó, button BTOK. Posso colocar o nome também, button BT, por exemplo. Pronto, criei a variável. Aí ele dá uma reclamadinha, por quê? Porque não tem essa classe importada. Mas daí eu posso aqui, ó, vir aqui e, quer ver, ó, lá. Quando ele reclamar assim, ó, quando ele riscar ali embaixo, você pode dar um Alt Enter. Alt Enter. Uau! Aí milagrosamente ele cria essa linha aqui, ó. Ou você vai lá e digita android.widget.button. Pronto. Agora eu tenho um objeto chamado BT aqui. Mas isso não está resolvido ainda. Aí aqui embaixo, no método onCreate, em algum lugar aqui, tem que ser depois dessa linha, em qualquer lugar depois dessa linha, você pode já instanciar ele, ou melhor dizendo, atribuir ele. Então você vai colocar o BT, que é difícil pra caramba de saber quantos BTs tem aí, mas ele me ajuda. Aí você não vai criar um novo botão, tá? Porque senão você estaria adicionando um botão ao layout, depois a gente vai aprender a fazer isso. Mas o objetivo aqui é atribuir o botão que está lá ao cara que está aqui. Então por isso que eu tenho que usar o findViewById. Aí sim. Aí dentro aqui ele pede um ID. Então esse ID está onde? r.id. Como é o nome dele mesmo? BTOK. Ok. Então aqui está. Pronto. Então agora o BT é o mesmo cara que está aqui, ó. É esse mesmo BT aqui, ó. Agora o que eu mexi está amarrado, né? Então o que eu mexi aqui no Java influencia o que acontecer aqui na Activity. Legal, né? Então esse aqui é o nosso objetivo. E o que eu escrever aqui na Activity, na hora que estiver rodando o programa, o que o usuário, por exemplo, digitar numa caixa ou apertar o botão, influencia o Java. Eles estão realmente anexados um ao outro, amarrados. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, isso que eu acabei de explicar agora sobre esse cara muito importante, que é o findViewById. Certo? E aí, o que eu faço? Agora, uma vez que eu fiz isso, eu posso manipular o objeto. Então, uma vez que o objeto que instanciamos em Java foi atribuído com findViewById, agora, o que for modificado em Java, reflete no layout, que eu acabei de falar. Então, digitando o nome da variável do objeto e ponto em seguida,
temos acesso aos seus métodos, que nem eu estou fazendo aqui, ó. txt hello pickles, ponto. Aparece tudo aí, ó. Eu vou fazer de novo para você agora aqui também, com o que eu acabei com o BT, ok, que eu acabei de colocar aqui agora, né? Ah lá, e chama BT, só para complicar. Então, por exemplo, digamos que um pouquinho mais para baixo aqui, ó, eu quero mudar o texto do BT. Então, eu coloquei o BT, deixa eu começar de novo, né? BT, Enter, ele conclui. Ponto. Olha lá, aparece uma listinha de coisas aqui, ó. E aí, ele até faz começa pelos mais usados, ó lá, get, não sei o que, milhares de coisas, são tudo métodos, né? Aí, para facilitar, por exemplo, eu quero mudar o texto, vai ser set text. Olha lá, aí eu mudo o texto do botão aqui. É só digitar aqui o texto novo. Oi, então vai mudar. Que hora que ele vai mudar isso aqui? Nesse caso, ele vai mudar no onCreate. Então é na hora que ele estiver carregando. Nem vai dar tempo de eu ver o texto que tinha antes. Por isso eu até vou tirar isso daqui. Só para mostrar mesmo como é que faz. Entendeu? Então não é só mudar o texto. Eu tenho acesso a tudo, então a qualquer tipo de mudança que eu queira fazer no meu objeto. Perfeito? Por exemplo, vamos mudar o texto. Vamos mudar o texto, o tamanho e a cor do TextView txt hello pickles. Então o que eu fiz aqui, ó, esse código aqui no método create, eu puxei para o meu código o txt hello pickles, que é o único que eu tenho por enquanto, né, do exemplo da aula passada. Aliás, eu esqueci de falar isso, mas eu estou continuando o exemplo da aula de número 7. Então você já tem esse hello pickles ali. Aí ele, a partir daqui, ó, já está instanciado, a partir dessa linha aqui. Aqui, usando o método setText, eu mudo o texto para hello banana e não hello pickles. Aqui eu mudo a cor, é um pouquinho mais complicadinho para mudar a cor, mas não é isso que eu quero explicar agora, então só aceite, engula, que é assim que muda a cor, pelo código. E aqui ele muda o tamanho. Muda o tamanho em dot pixels ou dp em 25.0. Esse Fzinho na frente é porque esse número é float, então tem que dar uma forçada, porque senão ele acha que é double, tá? Então isso aqui é uma manipulação que eu acabei de fazer. Então antes de eu mudar isso aqui, estava desse jeito, ó, hello pickles, preto, tal. Aí na hora que eu executei o meu programa, antes mesmo de carregar, já mudou para vermelho, já mudou para hello banana e o tamanho ficou diferente, um pouquinho a coisa, mas ficou diferente, certo? Esse código que eu acabei de falar agora tá aqui, ó. Esse código que eu acabei de falar tá aqui, ó, justamente aqui, ó, hello banana, muda o texto e muda o janana, tá? Só não vou executar agora aqui porque essa execução levaria um certo tempo, uma vez que eu teria que usar um emulador aqui para mostrar para vocês na tela. E esse emulador nem apareceria aqui na tela. Então, fica a seu critério executar e testar isso daí no momento que você quiser. Tá? Bom, aí ó, a partir de agora aqui vai aparecer outros componentes, views. Então eu vou dar uma pequena pausa e a gente vai continuar na sequência, tá? Só para o vídeo não ficar tão longo. Então, presta atenção. É a mesma aula, eu vou só gravar em duas partes. Então, já continuo já, não sai daí, né? Outros objetos, além do TXT que a gente acabou de ver. Segura aí.